Olá, eu sou o Bruno e eu vou resolver aqui mais uma questão da OBF de 2024, beleza? Uma questão que caiu no nível 2 e no nível 3. No nível 2 é a questão 9 e no nível 3 é a questão 8, beleza? Então vamos ler lá, vamos ler o problema. Um feixe de luz monocromática incide perpendicularmente na superfície de um prisma semicilíndrico de raio R igual a 4 cm, conforme a figura. O prisma está imerso no ar e é feito de material de índice de refração N igual a 1.4. No ponto F, em frente ao prisma, que é o ponto focal do feixe de luz, é colocado um anteparo opaco. Desprezando as reflexões internas no prisma a partir da segunda ordem, determine a distância entre os pontos F e C, esse aqui é o ponto C, esse aqui é o ponto F, o maior valor da coordenada Y no anteparo, que é iluminada pelo feixe. Beleza? Então, vamos lá resolver essa questão. Dessa vez eu já deixei um desenho pronto de antemão, que é um problema que vai precisar um pouco de desenho, então, para não perder muito tempo desenhando, eu já deixei os desenhos prontos. Vamos lá. Qual é a ideia aqui, né? Aqui ele fala que o F ele é o nosso ponto focal, né, do feixe de luz. Então a gente vai imaginar aqui um raio paralelo ao eixo, ok? E ele vai vir, vai passar de um meio para o outro aqui. Aqui eu tenho o índice de refração N, aqui o N igual a 1, né? Então vai ter a refração aqui e ele vai bater aqui no ponto F, beleza? E ele quer saber essa distância aqui de C para F. Bom, esse item aqui é mais tranquilo, né? Porque não depende muito de geometria, basta a gente usar aqui a equação do dióptro esférico, né? Então a gente vai usar a equação do dióptro esférico aqui nesse dióptro, beleza? Então, lembrando, né? Se eu tenho uma configuração desse tipo aqui eu tenho o ponto P, aqui eu vou ter a imagem P', o raio vem aqui, bate nessa lente, nesse dióptro, né, e vem para cá. Então a gente sabe que a relação, né, vai ser, nesse caso aqui, vai ser N1 sobre P mais N2 sobre P', vai ser igual a N2 menos N1 sobre R. Beleza? Nesse caso, como o nosso raio, né, essa superfície aqui, certo? O raio está orientado de um modo diferente, né? O raio, nesse caso aqui, dessa figura está para cá, e esse nosso raio ele está para cá. Na nossa equação do dióptro esférico, esse raio aqui vai ser negativo. Beleza? E o P, quando, né, você tem raios paralelos ao eixo, é como se você tivesse o P no infinito, né? Então esse P ele tende ao infinito, e o que vai mudar aqui é que vai zerar esse termo, né? Porque o P indo para infinito, N1 sobre P, vai tender a zero, beleza? Então basta resolver essa continha aí, tranquilo? Então eu vou apagar aqui e escrever a conta que a gente tem que realizar. Vai ficar, vamos escrever todo mundo, só para aí depois a gente vai eliminando os termos que não interessam. N sobre P, lembrando que P vai para o infinito, mais 1 sobre P'. Esse P' vai ser justamente a distância que a gente quer, né? A gente pode chamar essa distância aqui de F, por exemplo. Então, vou colocar aqui F. Vai ser igual a N2 menos N1. E o nosso raio aqui é negativo, beleza? Porque está na orientação contrária ao que é deduzido normalmente a equação do dióptro esférico, beleza? Esse termo aqui vai para zero por esse motivo. Ok? Então a gente vai ter que o F ele vai ser igual a R sobre N1 menos N2. No caso eu esqueci aqui, né, de indicar aqui o N1 e N2, mas é claro, né, o N1 é de onde o raio vem, então o raio ele vem daqui desse meio, né, um meio com índice de refração N. Então, e o N2 é para onde ele vai, né, que é o índice de refração 1. Então N2 é igual a 1. Até anotar aqui, N2 igual a 1. E apagar esse 1 aleatório. E o N1 é igual a N, beleza? Então aqui vai ficar N1. Então no final teremos N1 menos N2, que é N menos 1. Certo? Então a gente pode resolver essa conta. Resolver essa conta agora vai ser bem conveniente, não só para resolver o item, mas também para a gente entender a letra B, certo? Então o raio é igual a 4,
o n vai ser igual a 1,4 menos 1, 4 sobre 0,4, portanto, essa distância f que ele pede, né, a distância entre o ponto F e C, vai ser igual a 10 centímetros. Beleza? Então o item A é um pouco direto, né, é bem direto, então é isso. Então, indo agora para o item B, ele vai pedir o maior valor da coordenada y no anteparo, que é iluminada pelo feixe. Beleza? Então, vamos entender como é que vai se dar isso, né? Como é que está ocorrendo essa iluminação no anteparo. Beleza? Então, vamos aqui para essa figura, que vai dar para a gente entender melhor. Eu vou até trocar aqui a cor do pincel, beleza? Vou colocar, sei lá, azul. Então, vamos observar primeiro esse raio que vem no eixo, okay? Que ele vem aqui no próprio eixo da nossa lente, né? É claro, esse raio não vai ter nenhum desvio devido à refração e, portanto, ele vai bater aqui bem no centro, né? Bem no centro do anteparo. Agora vamos observar um raio que vem um pouco mais alto, okay? Então ele vem numa altura um pouco maior aqui. Agora vai ter um certo ângulo, ok? Vai ter um certo ângulo bem aqui, um ângulo de incidência, né? É diferente de zero, e portanto esse raio vai desviar, né? Ele vai ter esse desvio bem aqui. E o que vai acontecer? Como essa distância que a gente calculou no item anterior é 10 e o raio dessa circunferência é 4, né? Então o máximo que eu posso subir nessa alturinha aqui é 4, sendo que a distância total que eu vou percorrer é 10, que já não é muito maior, mas é pelo menos o dobro, né? Então é de se esperar que esse desvio, esse pequeno desvio, faça com que o raio ele troque o lado com relação ao eixo, beleza? Então o que vai acontecer? O raio vai vir aqui, vai bater na lente, ele vai descer, passar pelo eixo, ok? Ele vai passar aqui pelo eixo, aqui. Ele vai passar pelo eixo e depois ele vai continuar descendo até bater no anteparo. Então, se o raio ele vem por cima do eixo, ele vai bater no anteparo por baixo, né? Ele vai bater no anteparo lá embaixo do eixo. Dá para provar isso? Dá, né? Mas eu acredito que não seja o objetivo da questão. Né? Como essa distância 10 é bem maior do que o que eu posso subir aqui, né? Certamente ele vai descer o suficiente para conseguir passar do eixo e ainda descer mais ainda e bater lá embaixo no anteparo. Beleza? Então, o que vai acontecer? Vamos observar raios cada vez mais altos, certo? Então, a gente vem esse raio aqui, ele vai desviar um pouco devido à refração, né? Ele vai bater aqui embaixo. Aí agora vamos observar um raio um pouco mais alto, por exemplo, esse raio aqui. Ele vai bater aqui, o ângulo que ele vai fazer com a normal vai ser maior, então é esperado que o desvio seja ainda maior e, portanto, ele vai bater mais aqui embaixo. E por fim, quando a gente pensar no último raio que ainda refrata, que vai ser justamente que isso vai ocorrer quando esse ângulo aqui, θL, for igual ao ângulo limite, né? esse αL for justamente o alfa limite, né? O ângulo limite, que o raio vai sair, e esse raio vai sair com um ângulo de 90 graus aqui. Então vai ser o momento em que vai haver o maior desvio possível, né? Quando esse ângulo for 90 graus. E, portanto, esse raio vai bater lá embaixo. Beleza? Então, né, pensando... E vai ser justamente, né, o nosso maior Y, que é iluminado. Todos os raios que sobem mais um pouquinho, né, se você subir um pouco mais, esse ângulo aqui vai ser maior do que o nosso ângulo limite, portanto, a gente vai ter uma reflexão aqui dentro. E ele falou que a partir da segunda reflexão, então essa aqui vai ser a primeira reflexão, e a partir da segunda a gente pode descartar qualquer coisa. Então, esse raio só voltaria a iluminar se a gente considerasse, né, a partir da segunda reflexão. Então, a gente considera somente o raio que vai iluminar mais alto, né, vai ser justamente o raio do ângulo limite, beleza? Então, vamos desenhar aqui somente esse raio e começar a fazer geometria para tentar encontrar a resposta do problema, certo? Então, nós temos o seguinte, o nosso raio, ele vem aqui em cima, ele bate na lente e desce, ok?
A gente consegue achar esse αL usando a lei de Snell, né? Então, N seno de αL vai ser igual ao índice de refração do ar é 1, e o seno do ângulo que ele vai sair é 90 graus, que é 1 também, beleza? Então, o seno de αL vai ser igual a 1 sobre N, resultado bem conhecido, né? É justamente a relação do ângulo limite quando o meio que o raio vai ao ar. Então, né, pela relação fundamental da trigonometria, a gente consegue achar facilmente que o cosseno de αL vai ser igual a raiz de 1 menos 1 sobre n quadrado, que é igual a raiz de n ao quadrado menos 1 sobre n, certo? Então, vamos anotar esses dois resultados aí. Ok, então a gente pode pensar inicialmente nesse triângulo aqui que eu vou marcar de laranja, certo? Então, nesse triângulo aqui, e a gente pode achar essa distância D, ok? Então, vou voltar aqui, só marcar a distância D. E o que a gente tem por esse triângulo é que o cosseno de αL vai ser igual a R sobre D, beleza? Sendo esse D aqui. Então, D vai ser igual a R sobre cosseno de αL. Portanto, o nosso D vai ser igual a Rn sobre raiz de n ao quadrado menos 1. Beleza? Então, a gente tem esse D que, na verdade, eu posso chamar ele de D1, que eu vou marcar várias distâncias aqui. Ok? Então, show de bola. Agora, a gente sabe, né, que essa distância aqui, que eu estou marcando, é o raio do nosso semicilindro, né? Então, essa distânciazinha aqui, D2, do ponto C até um certo ponto A aqui, que eu vou marcar, né? Esse C ele dá no problema, e esse ponto A é justamente o ponto que o raio corta o eixo principal, né? Então, a gente consegue calcular esse D2 subtraindo o R dele, né? Então, o D2 vai ser R, N sobre raiz de N ao quadrado menos 1, menos o R. Então, o D2 vai ser igual a R, que multiplica N sobre raiz de N ao quadrado menos 1, menos 1. Okay? Então, a gente tem essa relação aqui para o D2. E, é claro, essa distância aqui total, a gente já calculou, que é o nosso Fzinho do item A. Beleza? Então, para calcular essa distância aqui, AF, a gente pode fazer o seguinte, eu vou chamar ela de D3, inclusive. A distância AF, né, que é o D3, pode ser calculada do seguinte modo. D3 é igual a F menos D2, ok? Então, D3 vai ser igual a F. Do item A, a gente vai pegar a expressão literal para depois a gente fazer as contas. Então, do item A, o F é R sobre N menos 1, beleza? R sobre N menos 1, menos o D2, que é R, eu vou fazer distributiva lá, depois a gente tira em evidência, mais R. Ok? Então, o D3 vai ser justamente igual a R sobre N menos 1, não, deixa eu tirar o R em evidência, né? Vai ser R, que multiplica 1 sobre N menos 1, menos N sobre raiz de N ao quadrado menos 1, mais 1. Beleza? Então, isso é o D3. E com o D3, calculado aqui, fica muito fácil da gente calcular o que ele pede no problema, né, que é esse y aqui. Por quê? Porque olhando nesse triângulo aqui, que eu vou marcar de laranja, esse triângulo aqui, você consegue ver que a tangente desse ângulo vai ser justamente D3 sobre y, né, e a tangente do ângulo eu tenho porque eu tenho o seno e o cosseno dele. Então, basta fazer essa continha aí. Tangente, deixa eu trocar aqui a cor, tangente de αL vai ser igual a D3 sobre y, beleza? Então, y vai ser igual a D3
sobre tangente de αL, que é igual a D3, e aqui eu já posso escrever a tangente, né? No final vai ficar cosseno de αL sobre seno de αL, beleza? Então, a gente chega no seguinte, y vai ser igual a r, que multiplica 1 sobre n menos 1, menos n sobre raiz de n ao quadrado menos 1, mais 1, vezes cosseno de θL, a gente calculou aqui em cima, né? Ele vai ser raiz de n ao quadrado menos 1 sobre n, raiz de n ao quadrado menos 1 sobre n, e o seno é 1 sobre n. Então esse n vai embora aqui, a gente fica que o y vai ser igual a r, que multiplica raiz de n ao quadrado menos 1 sobre n menos 1, menos n mais raiz de n ao quadrado menos 1. Então essa daqui é a resposta literal para o problema, beleza? Para a gente calcular o valor que ele pede no enunciado, basta resolver essas continhas substituindo os valores que ele deu, né? Então y vai ser igual a 4, é o raio, raiz de 1,4 ao quadrado menos 1. Deixa eu escrever isso como... Não, vamos escrever normal. Sobre n menos 1, 1,4 menos 1, menos 1,4, mais raiz de 1,4 ao quadrado menos 1. Então, resolvendo essa continha aqui, a gente chega que esse y que ele pede no problema é 8,12 aproximadamente, beleza? É claro, centímetros. Ok, então eu acho que isso resolve o problema, certo? É claro, né? Aqui ele pede o y máximo, então a gente teria que observar os valores positivos de y. Só que é bem simétrico aqui, né? Então, beleza, se a gente encontrou que para esse raio aqui ele vai estar a uma distância de 8,12 para baixo, significa que basta eu pegar o raio simétrico desse aqui, né, com respeito ao eixo principal, que vai estar mais ou menos aqui. Então pega esse raio aqui e, é claro, vai ser a mesma figura, só que para cima, né? Então, no final, o y mais baixo é igual ao y mais alto. Enfim, então isso resolve o problema.